Diego Carvalho, acho que ele foi expulso de novo. Bom, pessoal, terminamos aqui honorários advocatícios, tá? Eu vou pular a parte de gratuidade da justiça, porque a gente precisa passar agora para a parte de coisa julgada. Então, peço que vocês abram agora o roteiro 3, que trata da coisa julgada. E acompanhe-nos, por gentileza, com o roteiro aí. Bom, crianças, a coisa julgada é aquilo que se persegue ao longo de toda a fase de conhecimento, né? A fase de conhecimento, ela é toda desenvolvida com vistas a ter uma decisão e que essa decisão chegue a um tal momento que o que tiver restado decidido, ela se torne imutável e se torne indiscutível. Quando se está numa fase de conhecimento, visa-se a solução de um litígio. E a solução do litígio, a tal da paz social, a pacificação daquele conflito, ele ocorre no momento em que aquela decisão não couber mais nenhuma discussão ou nenhuma impugnação ou nenhuma rediscussão. O momento em que uma decisão se torna imutável e se torna indiscutível é um momento em que operou-se a coisa julgada. A coisa julgada é espécie do gênero estabilização. Os processos, dentro do processo, existe uma série de estabilizações. E a coisa julgada, ela é a estabilização máxima. É que torna de tal forma estável uma decisão a ponto de não poder mais ser sequer discutida e sequer modificada. É uma forma de preclusão. A gente vê, assim como a gente vê estabilizações ao longo do processo, como a gente vê estabilizações em decisões interlocutórias, a gente vê estabilizações em vários momentos do processo, a gente vê também um sinônimo preclusão. Se você não alega uma nulidade no momento próprio, operou-se a preclusão, você não pode alegar posteriormente. Se você não impugna uma decisão interlocutória agravável, gerou a preclusão. Se você deixa de requerer um meio de prova no momento oportunizado para isso, operou-se a preclusão. A coisa julgada que a gente chama de preclusão máxima é aquilo que bota uma pedra final, um ponto final no assunto, uma pá de cal sobre o assunto e torna a controvérsia, o cerne da questão, imutável e indiscutível. A coisa julgada é um fato jurídico processual. Coisa julgada, pessoal, não é um ato processual, não pressupõe que nada aconteça. A coisa julgada, ela acontece automaticamente presente determinados pressupostos, tá? É um instituto de natureza eminentemente processual. A coisa julgada só existe num ambiente processual. Não existe coisa julgada nas relações privadas, fora de um processo. Só existe coisa julgada dentro de um processo. E qual é a finalidade da coisa julgada? É tornar imutável e indiscutível. Para quem? Para todos os sujeitos do processo. A coisa julgada torna a questão imutável e discutível para as partes do processo e para o próprio Poder Judiciário. O Poder Judiciário, o juiz não pode apreciar nada que já tiver sido apreciado anteriormente e sobre essa coisa estiver, que a gente chama bregamente de o manto sagrado da coisa julgada. Então, nem as partes e nem o Poder Judiciário pode voltar a analisar uma questão sobre a qual haja recaído a coisa julgada. Está vedada a rediscussão daquele litígio. Pois não, mas por que existe a coisa julgada? Se a Constituição Federal fala que todos têm direito ao acesso ao judiciário, ao livre acesso, ao amplo acesso, como assim a gente vai conviver com a hipótese de coisa julgada? Bom, isso é uma resposta até simples e evidente, né? O livre acesso ao judiciário, o amplo acesso ao judiciário, não é o único valor constitucional. Nós temos uma série de outros valores constitucionais que devem ser levados em consideração
para a formação do jogo processual, para até conformação das regras sociais. E do mesmo lado que nós temos o estímulo ou franquear que as partes procurem o Poder Judiciário, nós temos numa outra mão a segurança jurídica. As questões não podem ficar sendo rediscutidas ad eternum. Em algum momento tem que ter um ponto final e falar, olha, a solução é essa. Goste ou não goste, concorde ou não concorde, a solução final é essa. E não se pode mais sequer discutir. Não volte a falar nesse assunto. É aquilo que a gente gosta de fazer. Olha, acabou a discussão, chega! Pelo amor de Deus, tem coisa julgada nesse assunto. Pois bem, a coisa julgada nós temos de dois tipos, vamos falar assim, tradicionalmente, né? A coisa julgada formal e a coisa julgada material. A coisa julgada formal, ela está presente em toda e qualquer decisão. Toda e qualquer decisão final do processo, toda e qualquer sentença, temos uma coisa julgada formal. Tem algum microfone aberto aí, turminha? Vê aí, vamos ver de quem é aqui, que aí eu... Tem algum... Alguém está falando, olha aqui, vou descobrir aqui. Simone, seu microfone está ligado, já desliguei. Daqui a pouco você fala alguma coisa aí que não é para todos ouvirem, fica o constrangimento, viu? Pois bem, a coisa julgada formal, ela está presente em qualquer decisão. E decisão que estou dizendo aqui, em qualquer sentença, nesse caso, que, pois sim, a coisa julgada formal, ela está relacionada à questão formal do processo. É a análise das condições da ação, dos pressupostos processuais. Toda decisão analisa-se os pressupostos processuais e condições da ação. Algumas decisões ultrapassam isso, outras decisões não ultrapassam isso. As decisões que extinguem processos em resolução do mérito, elas esbarram numa condição da ação, num pressuposto processual. As decisões de mérito analisam as questões processuais, reconhecem que estão todos preenchidos e então passa a análise do mérito. Pois é, a coisa julgada formal, ela recai sobre os aspectos formais da decisão, os aspectos processuais da decisão, tá certo? E por isso, toda decisão judicial, ela tem aptidão para a formação da coisa julgada formal. A coisa julgada formal, ela se projeta sempre para dentro do processo. Quando houver coisa julgada formal, impede-se a rediscussão daquilo dentro daquele processo. Mas, em regra, a coisa julgada formal não projeta os seus efeitos para fora do processo. Em regra, a coisa julgada formal, ela impede a rediscussão da questão apenas dentro do processo, mas não impede a rediscussão fora do processo. Isso quer dizer que admite-se como regra a repropositura da ação, caso, porventura, tenha havido a extinção do processo anterior pela ausência de alguma condição da ação ou de algum pressuposto processual. A decisão que ensejou uma extinção do processo por um vício formal, em regra, ela pode ser objeto de uma repropositura, desde que a parte corrija o vício que ensejou a decisão agravada. Correto? Isso está no artigo 486, parágrafo 1º. Imagina que você abandonou o processo. O juiz vai extinguir o seu processo por abandono e vai extinguir sem resolução do mérito. Né? Faltou um pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo e tal. Você pode repropor? Pode. Digamos que o processo foi extinto porque você não recolheu as custas do processo. Você pode repropor? Pode. Imagine que o processo foi extinto porque você não juntou um documento indispensável à propositura da ação. Pode ser reproposto? Pode, se você juntar o documento que está faltando. Foi extinto porque a petição inicial estava inepta, por falta de pedir, e você não a emendou. Pode ser reproposta? Pode ser reproposta, desde que você corrija o vício que ensejou a extinção do caso anterior. Porque nós estamos diante de um vício que levou a coisa julgada formal, que não se projeta em outro processo. Aquilo que foi decidido pode vir a ser corrigido num outro processo. Tem uma pergunta aqui pendente. Tudo desligado, Simone, porque eu desliguei o seu. Larissa, e de algum fato novo,
Não necessariamente. Não necessariamente. Fato novo. Não necessariamente a coisa julgada formal se relaciona ao fato novo. É quando tiver havido a extinção por alguma condição da ação, pressuposto processual, e seja possível, na repropositura da ação, você corrigir o defeito que ensejou a extinção. Por quê? Porque tem hipótese que a extinção aconteceu sem resolução do mérito. Tem hipótese em que operou-se sem resolução do mérito, mas você nunca poderá corrigir aquele problema. Exemplo. Imagina que extinguiu sem resolução do mérito porque existe coisa julgada sobre aquela causa de pedido e pedido. Já houve uma ação anterior com as mesmas partes, mesma causa de pedido e mesmo pedido. O segundo processo, então, o juiz irá extinguir sem resolução do mérito porque houve a coisa julgada. Eu posso repropor essa ação? Imagina que no segundo caso o juiz disse, olha, tem litispendência, já existe um outro processo em curso que versa sobre essa mesma questão, com identidade de partes, causa de pedido e pedido. Aí o juiz extinguiu o segundo processo. Eu posso repropor a ação? A decisão foi com resolução do mérito ou sem resolução do mérito? Foi sem resolução do mérito, concorda? Eu posso, então, repropor a ação? Não. A regra é que a sentença sem resolução do mérito admite a repropositura da ação. Mas há circunstâncias em que, embora tenha sido sem resolução do mérito, não é possível a repropositura da ação, porque o fato que ensejou a extinção do processo, ele é intransponível. Se tem coisa julgada no segundo processo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, não tem como corrigir esse problema. E que, portanto, é vedada a repropositura da ação. Se existe uma litispendência, não adianta, você não pode propor aquela ação novamente, porque nada que você faça vai superar o fato de existir a litispendência. Então, o parágrafo 1º do 486, o 486 ele traz a regra geral. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação. Por quê? Porque só tem coisa julgada formal. Essa é a regra. Sem resolução do mérito pode ser reproposta. Aí vem o parágrafo 1º e diz o seguinte, olha, no caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos 1, 4, 6 e 7 do artigo 485, a propositura da nova ação depende da correção de vício que levou à sentença sem resolução do mérito. Mas nas hipóteses em que não é possível a repropositura da ação, porque não tem como superar, é vedada a repropositura da ação. Inclusive, vocês que estavam falando sobre ação rescisória, nestes casos, inclusive, essa decisão, embora faça coisa julgada formal apenas, não material, porque não julgou o mérito, ela admite a propositura de ação rescisória. Isso a gente vai ver lá na ação, quando tivermos a aula de ação rescisória, artigo 966, parágrafo 2º, inciso 1. Tá bom? Bom, qual foi a pergunta aqui que tinha sido feita? Ação extinta sem resolução do mérito, pode repropor ação? Pode, em regra pode. Em regra pode propor ação, sim. Se ela for extinta sem resolução do mérito, digamos, sua petição inicial está sem valor da causa. Você pode repropor e atribuir valor da causa. Sua petição inicial está sem causa de pedir, reproponha e coloque causa de pedir, tá bom? A regra é que pode, está no 486. Quando não pode repropor a ação nos casos em que o vício que levou à extinção seja um vício intransponível. Só pode repropor a ação no artigo 486, veja, nas hipóteses 1, 4, 6 e 7. Não, a perempção, por exemplo, a perempção é um exemplo sim, Caio. Se for extinto por perempção, não tem coisa que você possa fazer que vá transpor a perempção. Você vai propor 4, 5, 6, 10, 20, 30, 50 vezes, em todas elas a solução vai ser a mesma. Tem perempção. E que, por isso, nessas hipóteses, embora se trate de uma decisão sem resolução do mérito, é vedada a repropositura da ação. Ok? Beleza? Essa é a coisa julgada formal, em que
ela não se pôs a apreciar o mérito da demanda, em que ficou obstado o julgamento do mérito por alguma questão formal. A coisa julgada material, por sua vez, ela tem a coisa julgada formal, porque ela analisou os aspectos processuais, e, além disso, ela tem a coisa julgada material. Então, a coisa julgada material, ela tem contido em si a coisa julgada formal. Junto da coisa julgada formal, tem também a coisa julgada material. É um puzzle, é um algo a mais. Ele passou pelos aspectos processuais e foi além, e analisou também o mérito. A coisa julgada material, ela está presente quando estiverem dois pressupostos. Tem que estar, para existir coisa julgada material, tem que estar presente dois pressupostos. Primeiro, trânsito em julgado, e segundo, decisão de mérito. Só existe coisa julgada material se presentes esses dois pressupostos. Um, trânsito em julgado. Segundo, decisão de mérito. Se houve trânsito em julgado, mas não houve decisão de mérito, tem coisa julgada formal. Se há trânsito em julgado, mas não há decisão de mérito, temos a coisa julgada formal. Se temos a decisão de mérito, mas não temos o trânsito em julgado, não temos a coisa julgada. Para existir a coisa julgada material, é necessário que haja decisão de mérito transitada em julgado. Beleza? Ok? Esses são os dois pressupostos da coisa julgada material, ou seja, é aquilo que vai tornar imutável e indiscutível a questão que foi resolvida no mérito do processo, a questão principal que foi levada a julgamento naquela demanda. O que restar decidido daquela questão principal, ela se torna imutável e indiscutível naquele processo e em qualquer outro processo. Naquele processo, o juiz não pode chegar na fase de cumprimento de sentença e pretender rediscutir ou redecidir o que foi decidido na fase de conhecimento, porque ali existe coisa julgada. Não se pode rediscutir em outro processo, porque ali existe coisa julgada. Então, a coisa julgada material, ela se projeta não só para dentro do processo, como ela se projeta também para fora do processo. Impede a rediscussão dentro do processo e impede a rediscussão fora do processo. A coisa julgada formal, por sua vez, ela só se projeta dentro do processo. A coisa julgada material, ela tem ainda a autoridade de tornar imutável e discutível dentro do processo e em qualquer outro que venha qualquer dia a ser proposta. Se eu ganhei uma demanda contra você e você foi obrigado a me pagar 10 mil reais, não se pode, numa outra demanda, pretender discutir se você me deve ou não me deve, porque eu já venci, tem coisa julgada, é indiscutível, é imutável essa discussão. Se houve uma decisão em que nós estávamos num litígio e concluiu que o imóvel é de minha propriedade, não adianta propor outra ação, nem com outro nomezinho diferente, que não se pode discutir novamente aquilo que foi objeto da ação anterior, porque houve ali coisa julgada material, por haver decisão de mérito transitada em julgado. Eis, portanto, os pressupostos que estão no artigo 503 do CPC. Ok? Só vai haver coisa julgada material, portanto, diante dessas duas hipóteses. Decisão de mérito transitada em julgado. Não transitou em julgado, não tem coisa julgada. Aliás, outra coisa. Muita gente confunde trânsito em julgado com a certidão de trânsito em julgado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O trânsito em julgado é um fato. Qual é o último dia do prazo? É hoje. É hoje o último dia do prazo? É. Então, quando virar meia-noite de hoje para amanhã, acabou. Trânsito em julgado. Ah, mas só vai certificar isso agora com coronavírus, expediente interno? Só vão certificar isso nos autos daqui a uma semana. O trânsito em julgado já aconteceu. O servidor só vai olhar para trás e vai certificar que algo aconteceu, que foi o trânsito em julgado. Certifico e dou fé ter havido trânsito em julgado, e se ele for ainda quiser falar um pouquinho mais, no dia tal. Portanto, o trânsito em julgado não pressupõe a prática de nenhum ato.
o trânsito em julgado, ele acontece ou porque transcorreu o prazo para recurso, ou porque não existe mais recurso. Todos os recursos já foram interpostos, acabou o fim da linha, não tem mais nada, não tem mais nenhum recurso cabível nesse caso. Portanto, trânsito em julgado, que acontecerá então ou pelo transcurso do tempo ou pelo esgotamento dos recursos. Não tem mais o que fazer. Beleza? Dá-se então o trânsito em julgado, que só está presente em decisão de mérito. Pergunto, decisão liminar transita em julgado? O que vocês acham? Decisão liminar transita em julgado? Sim? Não? Decisão liminar transita em julgado? Creio que sim. Sim, mas pode ser desconstituída? Sim. 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 Diego, você que está aqui, me responda. Quais são os pressupostos da coisa julgada? Libera o microfone aí, fala, ou então escreve aqui. Quais são os pressupostos da coisa julgada material? Juliana? Você? Diego postou e correu? Cadê? Já respondo, Robson. Quais são os pressupostos da coisa julgada material? Eu não falei agora que são trânsito em julgado e decisão de mérito, beleza? Aí eu pergunto, então, agora na sequência, liminar é decisão de mérito? E aí? Liminar é decisão de mérito? Não, não é decisão de mérito. É uma decisão provisória. Só há coisa julgada na cognição exauriente. Na cognição sumária, não há coisa julgada. Só existe coisa julgada na decisão final do processo, na sentença ou na decisão interlocutória de mérito. Nenhuma decisão provisória ela resolve o mérito, ela julga provisoriamente. Portanto, decisão liminar não faz coisa julgada. Decisão liminar não resolve o mérito do processo. Ela aprecia apenas provisoriamente, não faz coisa julgada, não transita em julgada. Existe uma estabilidade, sim. Enquanto ela não for revista, enquanto ela não for revogada, ela está valendo, está perdurando. Portanto, há uma estabilidade nela. Caso a parte não interponha o recurso, ele perdeu a oportunidade da impugnação e ela perdurará estavelmente até que venha uma decisão final ou uma decisão superveniente que a confirme, revogue ou modifique. Beleza? Cadê, então? Mas transita em julgado se não houver recurso. Não, não transita em julgado, não. Não transita em julgado. O trânsito em julgado é algo inerente às decisões finais. Então, a decisão liminar, por exemplo, se não houver recurso, vai haver uma preclusão. Mas não a preclusão máxima. Ela não se torna impassível de modificação. Se não interpuser um agravo de instrumento contra a decisão em tutela provisória, nada obsta que o juiz a modifique ou a revogue, inclusive ex officio. Inclusive, na sentença, o juiz pode revogar a antecipação da tutela ou a liminar. Portanto, não há trânsito em julgado em decisão interlocutória. Não é que se trate de algo como a Juliana falou aqui, é recorrível ad eternum? Não, não há recorrível ad eternum. Você, parte, tem o seu prazo de 15 dias para interpor o seu recurso. Mas aquela é uma tutela provisória e o magistrado não existe preclusão para ele. Se ele, depois que passar aquela fase da cognição sumária, ele se convencer de que não era devido daquela forma ou não era devido em nada a concessão da tutela provisória, o magistrado pode revogar. Ele deferiu, passou um tempo, ele analisou melhor e viu que não era caso de ter sido deferido. Portanto, eu não posso recorrer ad eternum. Eu, parte, tenho prazo de 15 dias para interpor o recurso. Mas para o magistrado não existe... olha aí, para o magistrado não existe preclusão. Ele pode depois voltar, revogar ou modificar aquela decisão interlocutória. Beleza? Turma, vamos fazer um intervalinho aqui, 10 minutinhos, rapidinho, só porque terminou a bateria da câmera, e aí a gente volta no próximo bloco com o celular. Beleza?
Um abraço.